Paz do Senhor, irmãos! Hoje estaremos estudando o livro de Lucas. O terceiro evangelho é a primeira parte de uma obra desde o início concebida como um todo. Sua continuação é o livro dos Atos dos Apóstolos. Lembrando que Lucas escreveu tanto o evangelho quanto o livro de Atos. No terceiro evangelho, ele fala sobre a vida de Jesus. Em Atos, ele fala sobre a vida da igreja. Então, no evangelho, nós temos uma preparação, ministério de Jesus, formação, e aí no livro de Atos nós já temos a continuação desse projeto, já depois de Cristo ter sido assunto ao céu. No Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus e em Atos o caminho da igreja, e juntos formam o caminho da salvação, sendo Jesus o referencial, sendo Jesus o pilar principal, a pedra de esquina. Então, em Atos, nós temos a propagação desse evangelho e dessa mensagem de salvação. Aí ele vai morrer, Jesus irá ressuscitar e subir ao céu, terminando a sua missão. Qual é o centro de referência para tudo isso? Jerusalém. Lembrando que em Jerusalém é que acontecem os fatos principais. Claro que Jesus andou nas cidades circunvizinhas, mas em Jerusalém é sim a sede principal. O evangelho relatado por Lucas apresenta o caminho de Jesus como o caminho que se realiza na história. Para percorrê-lo, o Filho do Altíssimo se faz homem em Jesus de Nazaré, trazendo para dentro da história humana o projeto de salvação que Deus tinha revelado, conforme a promessa feita no Antigo Testamento. Jesus se fez um de nós para cumprir o seu ministério chamado e o plano da redenção, porque Jesus veio na terra para nos redimir, para salvar e para se fazer o sacrifício. O caminho de Jesus inicia o processo de libertação na história e por isso realiza nova história. A história dos pobres e oprimidos que são libertos para usufruírem a vida dentro de novas relações entre os homens. O programa da Ação Libertadora de Jesus é apresentado no seu discurso na sinagoga em Nazaré. Vamos conferir na Bíblia? Lucas, capítulo 4 e 16, que diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. É importante lembrar que, tendo um sistema organizado dentro da religião judaica, então tinham os grupos favorecidos. O que Jesus faz aqui? Ele agrega todos. Jesus veio para o letrado, mas ele veio para o leigo. Jesus veio para o rico, mas ele veio para o pobre. Ele veio para os justos, mas ele veio para os injustos. Então é muito interessante compreender. Claro que nesse dia aqui do capítulo 4 de Lucas, se cumpre a profecia de Isaías e Jesus veio para, desde o seu nascimento, se você prestar atenção, agregar os povos, congregar os povos. A sua mensagem é universal. A sua mensagem não é para um grupo seleto. É muito importante lembrar isso aqui. Por essa razão, o caminho provoca confronto.
Choque com aqueles que julgam a história como já realizada e querem manter o sistema organizado. Tal sistema, porém, mostra apenas a história tal como é contada pelos ricos e poderosos que exploram e oprimem o povo, reduzindo-o à miséria e à fraqueza. Claro, houve confronto entre Jesus e entre os grupos que formavam a elite do templo. Mas Jesus não estava interessado. Jesus os confrontava segundo a sua sabedoria ou a própria sabedoria, porque sendo Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é a própria sabedoria. Então ninguém podia com ele, na verdade. Em questão de debates, de confronto, quando eles arrazoavam entre si, murmuravam, Jesus já tinha uma resposta porque conhecia os pensamentos, ninguém podia com Jesus. O fato de Jesus posteriormente ser crucificado é porque isso estava pré-determinado, não simplesmente porque foi uma consequência. O ápice do terceiro evangelho está nas palavras de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus faz da sua vida em morte ato de humilde entrega a Deus e Deus responde com a ressurreição, que revela e legitima o caminho de Jesus como o caminho da vida. Nunca podemos esquecer, e os evangelhos relatam isso. Jesus veio para morrer na cruz. Vamos agora à autoria do livro de Lucas. Quem escreveu o livro de Lucas foi o próprio Lucas. Qual era a profissão de Lucas? Ele era médico. Tudo isso, somado à sua base cultural grega, preparo intelectual e sua íntima relação com homens como Marcos, capacitaram-no para escrever um evangelho digno de crédito, amplo e formoso. Como companheiro de Paulo, Lucas tinha muitos contatos pessoais com apóstolos e outras testemunhas da história do evangelho. Ele escreveu esse livro, mas nós percebemos que ele se baseou também em outros evangelhos, como o evangelho de Marcos. É interessante lembrar que cada apóstolo que escreveu, tendo a sua particularidade, lembre que Mateus escreveu com o público-alvo judeus. Marcos escreveu com seu público-alvo romanos. E Lucas, seu público-alvo são os gregos. Então é muito importante lembrar isso aqui. E sendo Lucas uma pessoa, um homem instruído, tendo conhecimento, você vai perceber particularidades no seu livro que ele fala de doenças. Por quê? Se ele era médico, então ele destaca algumas coisas a mais. Data e particularidades. Provavelmente Lucas escreveu esse livro por volta dos anos 60. É importante lembrar que nem no Evangelho, nem nos Atos, fala da perseguição e que o povo sofreu e de quando a cidade de Jerusalém foi invadida. Então, entende-se que foi escrito antes da invasão. O livro de Atos não menciona a perseguição desencadeada por Nero, nem acontecimentos como a destruição de Jerusalém ou mesmo a morte de Paulo. Então, entende-se que o livro de Lucas foi escrito no ano 60 e Atos foi escrito no ano 62 depois de Cristo. Quanto às particularidades, esse é o mais completo dos evangelhos. Olha só. O vocabulário, o estilo de escrita demonstram que o autor era letrado. Lembra que nós estudamos sobre o livro de Marcos? Que o seu conteúdo é muito bom, mas em questão de escrita, é uma escrita comum. Agora, no livro de Lucas, nós já vemos diferente. Lucas já tem uma instrução. Lucas faz muitas referências a enfermidades e diagnósticos, cada um na sua especialidade. Ele era médico, então ele conseguia compreender melhor os problemas, as situações, e ele descreve de maneira mais detalhada. Enfatiza o relacionamento de Jesus com as pessoas, olha só, a oração,
os milagres, registra a participação dos anjos no episódio do nascimento de Jesus, além de inspirados hinos de louvor. Deu lugar de destaque às mulheres, e quanto ao seu conteúdo, a maior parte não é encontrada em outros evangelhos. Quanto ao destinatário do livro, então são os gregos. Vamos analisar agora algumas características do livro de Lucas. Pelas qualificações do autor, acredita-se que Lucas era grego, tinha grande instrução, como indica seu estilo de escrita e o fato de ter sido médico. Pelo arranjo da obra, esse evangelho é considerado a história mais metódica e organizada das palavras e obras de Jesus. Uma leitura cuidadosa revela que o autor é um pensador e escreve passagens a um povo acostumado à meditação e à filosofia, no caso, os gregos. O Evangelho de Lucas atrai pela eloquência política, ou seja, ele tinha conhecimentos gerais. Destaque para doutrinas em vez de obras, ao contrário do que encontramos no livro de Marcos. Então você percebe que Lucas não apenas relata, ele é também um pensador. Omissão de partes especificamente judaicas, já que seu público era o público grego, então não tinha necessidade de colocar algumas coisas que eram de interesse dos judeus. Insignificante menção das profecias do Antigo Testamento. É muito importante, muito relevante para os judeus lembrar das profecias, como Mateus fez, e no caso de Lucas, como está escrevendo para os gregos, então não tinha tanta importância as profecias. Vamos agora às contribuições de Lucas. É devido ao relato de Lucas que podemos hoje ter acesso ao que sabemos sobre o nascimento de João Batista e o nascimento e infância de Jesus. Lucas dá esses detalhes. Então, quando você vai ler o livro de Lucas, tem o relato de quando o pai de João Batista, o sacerdote, teve aquela experiência com um anjo e ficou sabendo que ia ter um filho, não acreditou, ficou mudo, toda aquela história. Depois o anjo aparece para Maria, tem a anunciação, enfim, e ela sabe que está grávida de Jesus. É aquele relato ali, quando ela vai visitar Isabel, quando cumprimenta, a criancinha pula no ventre. Esse relato é importantíssimo. Por quê? Porque esse relato fala de duas eras. Nós temos o fim da era mosaica e nós temos o início da era grega. Deixa eu corrigir aqui, não exatamente da era mosaica, mas da lei dos profetas, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. E a partir de então, anuncia-se o reino de Deus. Ou seja, nós temos o fim da era dos profetas, representado por João Batista, que foi o último profeta, e nós temos o início da graça representado por Jesus. E Lucas descreve essas duas eras. Então, esse relato ele é de suma importância. E é incrível que Maria foi visitar Isabel, né? Ficou um tempo com ela, isso aqui é muito importante. Nos primeiros capítulos de sua narrativa, encontramos quase tudo que sabemos sobre esse tema. Além disso, podemos destacar várias peculiaridades encontradas em seu texto. Agora vamos analisar algumas coisas interessantes que ele registrou no seu evangelho. A pesca maravilhosa está no capítulo 5. A unção de Jesus por uma pecadora está no capítulo 7, do versículo 36 ao 50. A missão dos 70 está no capítulo 10. A visita de Jesus a Marta e Maria, lembra do episódio lá de Lázaro? A cura de uma mulher aleijada está no capítulo 13. O ensino sobre Herodes, capítulo 9 e capítulo 23. Por isso que fala que ele tinha conhecimento político. A cura dos 10 leprosos, capítulo 17. A cura do hidrópico, capítulo 14. Zaqueu, capítulo 19, entre outros assuntos. Algumas parábolas também que ele narra. O bom samaritano está no capítulo 10. A figueira estéril, capítulo 13. A ovelha perdida, a moeda e o filho, capítulo 15. Essas parábolas também são
importantíssimas. Do bom samaritano, ele também fala dos machucados, da recuperação, da estalagem, pode ver aquele detalhe. E essa da ovelha, da moeda e do filho também é um ensinamento fantástico. Se você quiser, eu já tenho um vídeo pronto desse assunto no YouTube, é só você procurar. Para nós encerrar, como estudar o Evangelho segundo Lucas? Para poder discernir os pensamentos original de Lucas, podemos utilizar dois caminhos. Primeiro, a comparação do texto de Lucas com o de Mateus e Marcos, que ele parece ter utilizado como fonte, mostra alguns traços próprios de Lucas, tanto na formulação de pormenores como na estruturação dos elementos e dos conjuntos. Essa originalidade pode ser atribuída a Lucas tanto pelo seu trabalho quanto pelas fontes por ele usadas. Então lembre que ele usou dos evangelhos de Marcos, de Mateus, e então ele detalhou alguns assuntos segundo a sua percepção. Um estudo sistemático da vasta obra de Lucas, que no caso você precisa estudar tanto o Evangelho quanto Atos, porque foi dividido em duas obras para dividir os assuntos, mas é do mesmo autor, que juntos formam a obra mais extensa do Novo Testamento, permite reconhecer características lucanas no vocabulário, nos processos literários, nos temas que lhes são próprios. A partir desses dados, é possível distinguir o trabalho literário de Lucas e assim aproximar-se de seu pensamento. Como Lucas, então, encerra o seu livro? A partir, então, do capítulo 22, nós temos aqui o plano para tirar a vida de Jesus. Daí dentro do capítulo 22, deixa eu detalhar aqui para vocês. Tem o pacto da traição, depois os discípulos preparam a Páscoa, a última Páscoa, a ceia do Senhor, seja o maior como o menor, depois Pedro é avisado, as duas espadas, Jesus no Getsêmani, Jesus é preso, Pedro nega a Jesus, os guardas zombam de Jesus, Jesus perante o Sinédrio. Lembrando que dentro de cada capítulo nós temos as epígrafes, que isso foi colocado posteriormente para ficar mais simples para eu e você compreender, né? É só uma divisão de assuntos para ficar fácil da gente estudar. Aí a partir do capítulo 23 nós temos Jesus perante Pilatos, Jesus perante Herodes, Jesus outra vez perante Pilatos, depois Simão ajuda a levar a cruz de Jesus. Porque Lucas tem conhecimento político, ele entendia quem era Pilatos, procurador romano, ele entendia quem era Herodes, um rei, então tinha as divisões de território ali, né? Então tinha parte que Herodes governava, tinha parte de Roma, por isso que Lucas é alguém considerado com conhecimento político. Aí na continuação nós temos Jesus rumo ao Calvário, a crucificação, os dois malfeitores, a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus. E a partir então do capítulo 24 nós temos a ressurreição de Jesus. Outra parte muito interessante que eu gosto muito, os discípulos no caminho de Emaús, que ele relata. Por fim, Jesus aparece aos discípulos, explica as Escrituras e aí ele encerra o seu livro com a ascensão de Jesus. Fantástica a sua literatura, podemos aprender com Lucas também, ainda que tenha usado partes dos livros de Mateus e de Marcos, mas ele tem a sua personalidade, a sua característica própria e ele coloca na sua escritura. Espero que você tenha aprendido com Lucas também e que Deus te abençoe em nome de Jesus.